Então, quase Natal, meus amigos, é dia de falar sobre uma obra bem natalina ao morcego que é Batman Noel. Sejam bem-vindos ao Cavaleiro do Morcego, meu nome é Fábio, então bora falar sobre este quadrinho aqui natalino do Batman, bem natalino mesmo, que é Batman Noel de Lee Bermejo, que fez tanto o roteiro quanto os desenhos. Eu já tinha feito review desse quadrinho no canal, mas era um review bem antigo, então eu preferi refazer aqui a parada para deixar um pouquinho mais atual meus pensamentos sobre esta obra. É um quadrinho que saiu em 2011 nos Estados Unidos e no Brasil chegou em 2014, inclusive tem até o selozinho aqui dos 75 anos do Batman, que foi o ano que o Homem-Morcego completou esta idade, representando então o lançamento dessa data que eu falei agora. Quadrinho capa dura, tem 116 páginas, tem extras aqui também, e traz essa historinha aí que é baseada no clássico do Charles Dickens, Um Conto de Natal. Possivelmente, se você não leu o livro do Charles Dickens, você deve ter visto alguma adaptação dessa obra, onde a gente vê o Scrooge sendo visitado por 3 fantasmas do presente, passado e futuro. Visto o protagonista ser uma pessoa um tanto quanto complicada, trata mal as pessoas, tem problemas com o seu passado e odeia o Natal. É um daqueles contos onde a pessoa refaz a sua vida para tentar ser alguém melhor, e é uma história que casa muito bem com a figura do Batman. Por mais que aqui a gente tenha um Batman que ele acaba sendo adaptado de uma maneira diferente, e você vai entender quando eu chegar aqui no meu review especificamente, mas ainda assim a adaptação Lee Bermejo faz uma construção muito boa da figura desse Batman. Então vamos fazer aqui o resumo completo com spoiler, já que já saiu há mais de 5 anos esse quadrinho no Brasil. Mas antes, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo lá, aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego. A história vai começar então com um narrador em off contando um pouco sobre uma história que aconteceu no Natal que envolve a figura do Batman, ou melhor, como é destacado aqui, o Scrooge. O Scrooge, ou o Batman, estava perseguindo uma pessoa chamada Bob, que era uma espécie de mula, um capanga do Coringa que estava ajudando o vilão a obter alguns valores envolvendo a troca de uma maleta por um saco de dinheiro. O Batman acaba presenciando essa troca e ameaça então Bob, o capanga, a revelar o que está acontecendo, onde está o Coringa. Ameaça dura que é feita ao rapaz, o qual não sabe exatamente onde está o vilão. Ele só tinha que fazer a troca que foi lhe prometida. E o capanga fazia tudo isso porque o filho dele estava doente. A situação econômica do país não estava boa, ele não tinha como arranjar emprego, ele só tomou aquela atitude criminosa naquele momento para conseguir dinheiro para alimentar o seu filho e cuidar dele. Bob então vai para sua casa e encontra o seu filho, o garoto que estava fazendo uma pequena árvore de Natal de uma planta velha, colocando latas e garrafas velhas como enfeites da árvore e mostrando para o seu pai. O garoto até destaca para o seu pai que ele gostaria de colocar enfeites do Superman, pois o Superman meio que representava o Papai Noel, e também do Batman, pois ele tinha ouvido falar que o Batman só ia atrás de pessoas ruins, o que faz com que o seu pai retruque tal informação, dizendo que algumas vezes até as pessoas boas faziam coisas ruins. Na Batcaverna nós vemos então que o Batman deixou na roupa do Bob um pequeno rastreador, e ele estava de olho então no pai e no filho, esperando que o Coringa fosse atrás dos dois, usando basicamente essas duas pessoas como isca do vilão. Vemos que o Bruce está debilitado, está com uma doença, está gripado, sendo que nesse momento o Alfred chega para conversar com ele, onde o Batman acaba falando do seu plano envolvendo essas duas pessoas, usando um tom tanto quanto amargurado para falar então do pai e do filho, dizendo que ele era simplesmente um criminoso e que ele iria assustar o garoto para que ele não seguisse uma vida de crimes. Quando o Alfred se retira do local, Batman relembra os momentos que ele passava com o Robin, e como ele era uma pessoa um pouco mais tranquila em relação a tudo que fazia, que a solidão acabou deixando ele um tanto quanto amargo na maneira como combate ao crime. Após isso, o Batman vai visitar então o Gordon, pois o comissário tinha uma dica que a mulher gato iria cometer algum roubo, pedindo então para que o Batman fosse investigar isso, o que deixou o morcego um tanto quanto nervoso porque ele estava tentando capturar o Coringa. O Batman consegue localizar então a mulher gato, e durante a perseguição que ele faz com ela, a Selina destaca todo o passado que envolveram os dois, pois no passado Batman era uma pessoa mais tranquila, era uma pessoa que conseguia se divertir com a mulher gato, e não essa pessoa carrancuda que era agora no momento onde os dois conversavam. Ressaltando também que o Homem-Morcego não estava mais na melhor forma física tal qual o passado. No momento em que o Batman pula de um prédio para tentar chegar a Selina, ele acaba pegando uma gárgula que estava quebrada e acaba caindo então numa viela de Gotham City. É nesse momento que o Superman chega para conversar com o Batman.
pois ele estava escutando que o Batman estava ruim, porque a tosse dele estava muito alta. O Batman e o Superman então resolvem dar uma olhada no capanga do Coringa que o Batman estava vigiando para ver se o Coringa tinha aparecido, o que então faz com que o Superman discorra e converse com o Homem-Morcego o que ele faria então com essas duas pessoas, o que faz com que o Homem-Morcego novamente repita exatamente o que ele falou pro Alfred ao Superman. É nesse momento que o Superman então leva o Batman para dar um passeio, para ver as pessoas na noite de Natal e ver a bondade nas pessoas também, não só as coisas ruins tal qual o Batman sempre vê todas as noites. Ao mesmo tempo que os dois dão uma passada no local onde o Gordon está com a sua família, onde existe uma conversa envolvendo a figura do Batman, que o Gordon confiava no Batman, mas ao mesmo tempo que ele tinha receio que o Batman um dia passasse a linha tênue daquilo que ele não podia fazer. Superman acaba levando então o nosso protagonista até o seu Batmóvel e se despede depois, sendo que quando o nosso Homem-Morcego tenta entrar no carro, o automóvel explode, desmaiando o personagem. Batman é levado pro Coringa até o cemitério e é enterrado vivo, fazendo então com que o Batman imagine como seria o futuro sem ele, se ele seria lembrado e qual seria a lembrança que as pessoas poderiam ter, o que faz com que ele imagine então uma Gotham City toda destruída, com pessoas encarnando um Batman vingativo, violento, buscando uma justiça cega e burra, ao mesmo tempo que existem algumas pessoas que seguem uma doutrina tal qual do Coringa, fazendo com que uma guerra gigante impere em Gotham City. Vendo o Gordon ser preso, visto que ele corroborou com as atitudes do Morcego, bem como vendo a sua mansão sendo vendida com todos os itens dentro, com o Alfred sozinho e triste num canto da casa. O protagonista acorda então e sai do seu túmulo no mesmo momento que nós vemos o Coringa chegar então na casa do Bob e do seu filho. Por mais que o Bob tente derrotar o Coringa, o vilão consegue subjugar o seu capanga e quase está prestes a matá-lo na frente de seu filho. Eis que o Batman consegue chegar quebrando a janela, impedindo que o Coringa cometa qualquer atrocidade. Mas eis que o Bob pega então a arma do Coringa e aponta pro vilão, ameaçando matar então essa pessoa, que leva o Batman então a falar pro Bob não fazer qualquer coisa pior, não ser um vilão, e sim ser um herói, mostrar pro seu filho que ele era um herói. Coringa então acaba sendo preso, pai e filho ficam bens e o Batman volta para sua caverna para descansar e tentar se recuperar da doença que havia lhe cometido. Ao mesmo tempo que, usando as suas influências, o Homem-Morcego então consegue comprar uma árvore de Natal pro Bob e seu filho, bem como um belo jantar, e oferece ele um emprego na Wayne Enterprises, com direito a benefícios, férias remuneradas, plano de aposentadoria e tudo mais. Fechando então a história, nós vemos que tudo isso estava sendo contado por Bob e seu filho e pergunta ao garoto qual era a moral da história. Antes de continuar, sempre lembrando que a primeira postagem do Mundo Quadrinhos com desconto é uma orelha que pode ter algo que agrade seu bolso. E se for fazer suas compras na Amazon, da Panini, qualquer que seja a loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Pois bem, meus amigos, uma história que captura muito bem o que é um conto de Natal. Nós temos essa figura carrancuda que é uma presença muito constante em histórias de Natal, que quer trazer um final com uma lição de moral pra gente meio que descobrir uma coisa boa dentro dessa trama toda. A gente tem a figura do Scrooge, que eu citei aqui agora, né, que tem toda a relação com a história, mas ao tempo você pode pegar outras figuras também, como o Grinch, que também é uma pessoa que quer roubar o Natal, que odeia o Natal e etc. Então esse elemento da pessoa que odeia o Natal, que é carrancuda, não é algo inovador, eu diria. Entretanto, esse elemento um tanto quanto batido não quer dizer que a história seja fraca. Pelo contrário, eu acho que a construção que foi feita pelo Libermejo aqui honra muito bem um conto de Natal de Charles Dickens e acaba trazendo uma faceta diferente de um Batman aprendendo, sendo um Batman diferente ao mesmo tempo um Batman que a gente gosta. Eu sei que há uma forçação em relação ao Batman aqui, né? Ser essa pessoa que realmente é odiosa dentro da história em vários momentos. Quer ferrar o Bob, quer assustar o filho dele, tá nem aí pro Gordon, tá xingando o Gordon, tá nem aí pro Alfred. É um Batman que realmente tá puto com tudo, né? E você coloca ele doente ainda, né? Que é o elemento que o Libermejo usou pra, entre aspas, justificar as alucinações do Batman, que faz sentido, né? Um personagem febril alucinando com coisas tem a sua explicação dentro da trama. Mas essa figura do Batman eu entendo porque ele tá tão extremo aqui. Faz muito sentido pra essa trama, sem sombra de dúvida. E pra mim funciona dentro do que a gente vai vendo ali com os três fantasmas aparecendo. A Selina representando o fantasma do passado, o Superman representando o fantasma do presente e o Coringa ali representando a morte, né, o futuro. E é legal que o Libermejo acaba conseguindo casar coisas, elementos famosos do Batman para essa história. Quando a gente vê a questão do passado do Batman ali conversando com a Selina, a gente vê referência a Batman 66. As atitudes do Batman diferentes, ele está com o Robin, o Batmóvel é parecidíssimo com o Batmóvel do Batman 66. Então é uma maneira de você representar um Batman mais alegre, mais tranquilo, um Batman diferente daquele Batman do presente. Quando você vê as discussões do Batman do presente também, né, com pessoas duvidando do Batman
Batman em si. O Gordon meio que olhando pro Homem-Morcego e falando, olha, eu gosto muito dele, ele representa uma coisa diferente pra Gotham, mas eu tenho medo que ele possa ultrapassar coisas que ele não pode fazer. E o Batman sentindo isso, a história destaca ele sentindo esse pesar em ouvir o seu amigo pensar isso sobre ele. E ao mesmo tempo que a gente vê o futuro lá com todas as atitudes carrancudas do Batman levando uma Gotham City sombria, que se ele continuasse sendo essa pessoa que ele é, ele levaria Gotham pro lado que ele não gostaria de levar. Que não adianta ele se voltar para si mesmo, ser uma pessoa que não consegue enxergar coisas boas nas pessoas, consegue incentivar as pessoas a fazer coisas boas. Que só cultivar o ódio, o medo não levaria a nada, na verdade levaria a coisas muito ruins. Então o Lieberman foi um cara que fez uma adaptação muito boa, na minha opinião. Ele conseguiu casar muito bem que os elementos que envolvem o universo desse universo do morcego, dentro do que é o espírito de Natal de um conto de Natal do Charles Dickens. Porque até a gente pode ter esse Batman carrancudo, mas a gente tem uma transformação do personagem mais pro final, né? O personagem entende tudo que ele passou e a gente tem uma moral envolvendo o Homem-Morcego. E o Homem-Morcego, aqui o Batman, entende também aquela pessoa que está passando por necessidades. O bom da história, quando ela pega o Bob aqui como um elemento que é um criminoso, ela não coloca uma camada preto ou branco nele, mas uma camada cinza. Uma pessoa boa, que tem problemas, que precisa de dinheiro e acaba entrando no mundo do crime. É uma narrativa que é importante dentro da trama aqui, para no final a gente ver o Batman entendendo isso, né? Falando para ele ser um herói pro filho dele e querendo contribuir para sua vida, oferecendo, por exemplo, um emprego para ele. Que é a maneira como a trama consegue, então, fazer com que o protagonista cresça dentro da história. Talvez tenha alguns elementos meio estranhos ali que você vai falar que não faz sentido na história, como, por exemplo, o fato de quando o Superman leva o Batman pro Batmóvel, o Batmóvel explode e o Superman tá nem aí, né? O Superman tá quase do lado ali, perto do Batmóvel, até porque ele é o Superman, ele consegue escutar e não faz nada, né? São elementos que você vai ter que meio que passar por cima para deixar a história um pouco mais redonda, mas vai ter um outro elementozinho que talvez não se encaixe no que envolve a figura de super-heróis. Mas esse detalhe outro não me incomodou em relação à história. E eu acho que essa trama ela funciona muito bem em vésperas de Natal, nessa época de Natal. Eu acho que ela faz muito sentido ler em dezembro, porque você consegue ter esse espírito natalino em relação à trama, ela demanda um pouco disso. Mas obviamente que a história não é boa por causa disso, ela pode ser lida em qualquer época e você entender a lição de moral dela. Talvez uma das coisas que mais chama a atenção nesse trabalho é os desenhos de Lieberman, com certeza. Por mais que para mim a história faça muito sentido, os desenhos com certeza vão contribuir muito para essa trama ser bem apreciada, e eu gosto bastante do trabalho do desenhista. Ele consegue capturar bem um lado muito realista, fotorrealista praticamente, e trazer muitas dessas homenagens que eu citei durante o review aqui. O cara consegue então casar o seu Batman com esse uniforme que é muito marcante, e com o design de todos os personagens ali, com uma narrativa que parece muito a narrativa de um livro, de um conto, tal qual o conto de Natal. Então não é só uma boa trama, mas como o desenho consegue contar muito bem essa trama, né? Trazer aqui um belo design, uma bela narrativa para você engrandecer essa história. Você já leu esse trabalho? Você gosta bastante aqui que o Lieberman fez? Gostou da adaptação de um conto de Natal pro universo do Batman? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Então aproveita e deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, ou uma árvore de Natal também. E como sempre, meu muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo, nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, e aí vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!